como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam continuando os nossos estudos, estejam mantendo o foco. Todo mundo continue seguindo os passos que no momento breve vamos passar por isso tudo e estaremos reunidos novamente. Porém, enquanto isso ainda não é possível, a gente dará continuidade às nossas atividades online. Lembrando que, seguindo o nosso cronograma, a gente já falou sobre o capítulo 6, já fizemos exercícios, já realizamos correções e agora a gente vai dar sequência com o capítulo 7. Lembrando que estes capítulos, eles se enlaçam. Por quê? Porque a gente vai se referir ao mesmo conteúdo, só que adentrando em situações um pouco diferentes. Hoje a gente vai falar de que estratégias podemos utilizar para a economia de energia. Então a gente vai ver algumas estratégias, ver a importância da conscientização e vamos lá. Porque o primeiro tópico é a economia de energia elétrica. E ele começa com um questionamento bem interessante, que eu tenho certeza que quase todos vocês que estão aí em casa, digo, 95%, já realizaram essa atitude. E o que é, professora? Porque é importante retirar o carregador do celular da tomada após seu carregamento. Perguntas. Alguém aqui já terminou de carregar o celular, tirou o celular e deixou lá o carregador na tomada? Tenho certeza que tem um monte de gente aí levantando a mão, né? E aí eu pergunto, vocês acham que aquele carregador na tomada está consumindo energia? Seu pai e sua mãe vão pagar mais lá no final do mês na sua conta de energia? Quem respondeu que sim, acertou. Existem muitas pessoas que elas já deixam o carregador lá na tomada para o próximo momento que precisar. Não sabendo que essa atitude é bem errada, porque há sim uma demanda de gasto energético, é um desperdício de energia. E eu pergunto, imagine se na sua casa tem 10 pessoas e todas elas têm essa mesma atitude. Vocês fazem ideia da quantidade de energia que pode ser gasta? E se vocês não tiverem essa atitude, da quantidade de energia que vocês poderiam economizar? Vamos lá. É nossa tarefa como sociedade pensar em estratégias para otimizar cada vez mais o uso de energia elétrica, evitando desperdícios. É nossa tarefa, a gente como sociedade deve atuar na conscientização. Ela é muito importante. Devemos propor ações para o uso consciente da eletricidade em casa, na rua, aonde for no país, e você deve gerar ações de forma a conscientizar as outras pessoas. A partir do momento que você tem essa conscientização e você começa a tentar transmitir isso para outras pessoas, a atuação dessa conscientização ela é melhor. Então, embora atos isolados pareçam não surtir efeito, o primeiro passo é você ter essa conscientização. Por quê? Porque se você pensar, não vou fazer isso mesmo não, tô nem aí, no final do mês eu pago. E o que é que adianta eu fazer se ninguém faz? Agora imagina se todo mundo pensar assim, o que vai acontecer? Qual o momento que a gente vai ter essa economia? Nunca. Então por isso que é importante, primeiro passo, partir de você, para posteriormente a gente disseminar esse pensamento para as outras pessoas. É muito importante primeiro a sua conscientização, para depois você conscientizar seu irmão, seu primo, sua mãe, seu pai, sua avó, e por aí vai, galerinha. O capítulo anterior, ele ressaltou a importância do selo Procel como fiscalizador do uso eficiente de energia elétrica, visando combater seu desperdício. Lembram que a gente estudou o selo Procel no capítulo anterior e a gente viu que esse selo ele serve para indicar aparelhos eletrônicos, enfim, eletrodomésticos mais eficientes. Aquele que tem o selo A, ele tem uma maior eficiência energética. E o que seria essa eficiência energética? Um consumo menor de energia.
Lembrem que eu falei que você poderia me questionar, mas professora, aquele aparelho é mais caro. Mas lembrem da relação custo-benefício a um longo prazo. Você está pagando por algo que pode ser sim um pouquinho mais caro, mas o resto das suas contas vão vir com economia de energia. É tanto que os selos mais abaixo, eles não estão sendo mais fabricados aparelhos com estes selos, que vai lá do G para frente. Por quê? Porque são aparelhos que demandam um grande consumo de energia, logo sua conta vai vir bem mais alta. Então a gente tem que optar por selos mais eficientes. E qual selo que a gente deve ir atrás? Que você vai instruir seu pai, sua mãe, seu tio, quando vocês forem com eles fazer compras. Pai, compre selo Procel com eficiência A, porque ele vai consumir menos energia e o senhor vai economizar. E o dinheiro que o senhor vai economizar vai comprar pizza pra gente, olha aí. É uma boa ideia para convencer seus pais. Vamos lá. E aqui, traçando estratégias de economia. Então, existem sim estratégias que a gente pode adotar para ver uma economia de energia. Vamos lá. Sabe-se que quanto maior o desperdício de energia, maior o preço que pagamos por ela. Gente, aqui é uma linha bem comum de visão. Quanto mais energia eu consumo, mais energia eu vou pagar, ou seja, maior será o gasto da minha conta. Maior eu vou ter que gastar, mais eu vou ter que tirar do bolso. Então é bem simples. Se eu economizo energia, eu economizo nas minhas contas. Então eu vou pagar menos. Consciência nisso aí. Nem sempre as estratégias traçadas para economizar energia dependem de grandes esforços. Gente, às vezes esforços mínimos vão contribuir bastante para não haver o desperdício de energia. Por exemplo, existem cômodos da sua casa que eles ficam iluminados durante o dia com iluminação natural, o sol. E aí você tem o costume de ligar todas as luzes da sua casa. Se você não fizer esta atitude de ficar ligando tudo, você vai lá e ligou todos os interruptores. E tua casa continua iluminada. Você só liga porque já é mania mesmo de algumas pessoas. Então parece uma atitude bem boba, você passar e desligar todos os interruptores. Mas o gasto de energia da sua casa será reduzido bastante no final do mês. Então, você pode me dizer, ah não, é uma besteira. Não é não. Quando você vê a diferença lá na conta, fora outras coisas que a gente vai ver, que você economiza água, porque a gente viu lá nas hidrelétricas, que é de onde vem a nossa energia, a gente precisa de que recurso? Água. Então a gente está economizando uma série de coisas. Essa conscientização ela é muito importante. E algumas pessoas não querem tirar o carregador porque está com preguiça, não quer ir lá desligar a luz porque está com preguiça. Mas não vamos pensar assim, não. Vamos ter atitudes mais coerentes, mais conscientes. E essas atitudes fazem com que você tenha um benefício no final do mês. Aqui, a imagem pode não estar tão boa para vocês, mas quem está acompanhando no livro está aí com a imagem maravilhosa. A gente tem algumas atitudes que podemos adotar para a economia de energia, para não haver o desperdício. Eu vou citar aqui algumas que eu acho que são extremamente importantes. A primeira é desligar os aparelhos eletrônicos. Aquela historinha do stand-by, largue ela de mão. Lembra que eu falei de o preguiçoso? Vá lá e desligue realmente o aparelho. Pode parecer besteira, mas se você fizer isso em 10 aparelhos da sua casa, a economia vai ser muito grande. Outra coisa, apague as luzes ao sair dos cômodos, como eu falei para vocês, às vezes está até tendo iluminação daquele cômodo. Não tem nem necessidade de tu estar ligando a luz e você liga, não faça isso. Outra coisa, acumule roupas, tanto para lavar como para passar. Vamos tomar agora o caso da nossa pandemia que a gente está passando, e aí quando seu pai, sua mãe tem que sair, ou até infelizmente você, o que acontece?
você acaba sujando muita roupa, né? Porque você tem que lavar roupa. Não esqueçam disso. Saiu, o ideal é fique em casa. Porém, caso você tenha que sair, foi só lá na esquina receber alguma coisa, enfim, lavem a roupa, tomem banho. E aí o que acontece? A roupa, você vai fazer um acúmulo dela, porque já pensou o seguinte, tu saiu, colocou para lavar uma roupa na máquina. Depois tua mãe saiu, colocou outra roupa. Gente, vão ser várias ligagens da máquina. Isso há uma grande demanda de energia, fora a quantidade de água e sabão que tu vai gastar. Então o que você vai fazer? Um acúmulo dessas roupas, deixa tudo lá dentro da máquina. A máquina encheu de roupa, opa, aperte o botãozinho e bote ela para funcionar. É assim que vocês devem proceder. Outra coisa, substitua aparelhos antigos, às vezes na tua casa. Tem uma televisão tão antiga e você fica enrolando para comprar uma mais nova. Às vezes você, fazendo esse pequeno gasto lá na frente, você vai ter uma economia, porque aquela televisão antiga tem um consumo energético enorme. Outra coisa, das geladeiras. É interessante que coloquem em local bem ventilado, em local não muito fechado. Se a sua geladeira for daquelas mais antigas, que você sempre esteja fazendo a troca das borrachas, porque às vezes ela não veda direito e ali sim também gasta energia. Outra coisa, vou dar aqui um exemplo, que eu tenho certeza que todo mundo faz e não é interessante. Eu já fiz antigamente quando eu não tinha um pouquinho de noção do que era esse gasto de energia, mas hoje eu penso deitada na minha cama. Sabe o que acontece? Tem gente que abre a geladeira para pensar. Pergunta, e aí, alguém já abriu aqui a geladeira para pensar? Tenho certeza que sim. Espero que não façam mais isso a partir de hoje. Porque aquele momento do abre e fecha, toda hora a geladeira, sim, você está consumindo mais energia. Está desperdiçando energia. Outro exemplo, aquelas geladeiras mais antigas, elas têm um ferrinho atrás. E aí ele está relacionado ao aquecimento do motor, da temperatura, e tem gente que coloca roupas, meias, coisas para secarem lá. Não faça isso, gente. Bote lá no varal. Não faça isso. Também vai trazer um consumo maior de energia. Fora que é perigoso. Esse instrumento não foi feito para isso. Então não utilize para meios que não são ideais. Certinho? Outra coisa, galera que tem chuveiro elétrico. Creio eu que pouca quantidade da população aqui do nosso estado tem chuveiro elétrico, até porque a gente tem calor o ano inteiro. Mas galera que tem chuveiro elétrico, pense num aparelho que consome energia. O nome dele é chuveiro elétrico. Então, se hoje está quente, não faça o uso lá no quente. Desligue o chuveiro elétrico, porque cada vez que ele está aquecendo aquela água, está gastando energia. Então, se puder, não utilize. E aí ele dá outros exemplos. Não durma com a televisão ligada, galerinha aí que vai, começa a assistir, tá com sono, em vez de desligar, deixa lá a televisão rolando. Não façam isso. Então, são uma série de medidas que não são grandes esforços e que todo mundo poderia contribuir, tanto fazendo como conscientizando as pessoas que estão ao nosso redor. Então vai ser um compromisso nosso. Eu vou fazer esse compromisso com vocês, que vocês irão conscientizar agora todas as pessoas ao seu redor. Seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, vó, tia. Posso contar com isso? Estou contando com vocês. Dando continuidade, a gente vai falar sobre a energia que não vemos, mas a gente está utilizando, e saiba que ela é utilizada de várias formas e com grande quantidade na sua demanda. Vamos aqui. A energia que ilumina a sua casa e a sua escola e põe em funcionamento os eletrodomésticos, ela é facilmente perceptível, porque a gente está tendo um contato ali direto com ela, você está vendo ela sendo transformada, então você percebe melhor. Mas existem outras que a gente não percebe e ela também está no nosso cotidiano. Porém, fazemos uso de muitos outros bens de consumo cuja produção
envolver o gasto de grande quantidade de energia e a gente nem sabe. Por exemplo, a quantidade de energia elétrica e de água gasta para produzir calças jeans. E o carro que possuímos, e a moto, e a bicicleta. Vocês já pararam para pensar nisso aí? Vocês já pararam para pensar na quantidade de calças que você tem no seu guarda-roupa que você nem utiliza, mas que todo mês você quer comprar uma? Parou para pensar na quantidade de energia que é utilizada para produzir? Onde é que a gente produz calça? Onde é que tem essa produção? Em fábricas. E aí nessas fábricas, a quantidade de energia que é utilizada. Pensem nisso. Esse gasto de energia nem sempre é notado, nem sempre a gente para pensar nisso. Mas deve ser levado em consideração, principalmente quando vivenciamos um momento de elevado consumismo. O que seria, gente, esse momento de elevado consumismo? Que você consome além do que você necessita. Abra seu guarda-roupa, veja quantas calças você tem. Você tem quantos dias na semana? 7. Eu duvido se tem alguém que tenha só 7 calças. Tem gente que tem 50, tem gente que tem 20. Ah, professora, eu só tenho 2. Por você tá certo. Você utiliza uma, quando ela sujar, lava e utiliza a outra. Dá certo? Dá. Você está fazendo uma economia? Está. Então são consumismos que às vezes não são necessários e a gente utiliza que nem percebe. E é por isso que é chamada de a energia que não vemos. E aí, ele dá mais exemplos aqui para nós refletirmos. O consumo desses produtos também vai envolver o gasto de energia. Então é interessante que vocês pensem nisso. Quando trocamos rapidamente um aparelho de pouco tempo de uso por outro mais moderno, estamos contribuindo para o desperdício de energia. Gente, pergunta aqui, quantas pessoas tem na sua casa? Quantas vezes essas pessoas já trocaram de celular em menos de 2 anos? Esse consumismo ele é muito grande. Às vezes os aparelhos já são produzidos de forma descartável, para não durar muito tempo e logo vocês terem que comprar outro. Isso é o consumismo. E tá aqui, ó. Quando trocamos rapidamente um aparelho de pouco tempo de uso por outro mais moderno, estamos contribuindo para o desperdício de energia. E você nem percebe. Você comprar um celular, daqui a 6 meses já tem um lançamento dele, tu não quer mais aquele, tu já quer um novo. E por aí vai, é igual uma roupa, é igual um automóvel. E muitas vezes a gente nem precisa trocar ele. Então é o consumismo desnecessário. Consequentemente, um gasto energético desnecessário também. Então a questão é que muitas vezes isso é de forma proposital que as empresas lançam essas mercadorias para que elas sejam rapidamente descartadas. Por quê? Porque a empresa quer ganhar dinheiro. Então eles vão fazer isso sim. Cabe a nós optarmos por produtos que tenham uma durabilidade maior, porque sim, a gente vai estar economizando. O nome dessa situação é obsolescência precoce programada ou planejada. Um produto lançado no mercado se torna inutilizável, olha aí, ou obsoleto em um período de tempo relativamente mais curto que deveria. O que seria esse obsoleto? Não presta mais, não cumpre as minhas necessidades, então eu deixo para lá e quero outro. Isso aí, para notar essa obsolescência, basta observar a velocidade quando trocamos de celular, que é o exemplo que eu dei aqui para vocês, gente. É o que a gente mais troca. Eu estou citando o celular porque são eletrônicos que a gente troca muito rápido. Mas eu conheço pessoas que têm consumismo com televisão, com outros produtos. Não façam isso, utilizem até sim ele parar de funcionar e que você precise de outro, certinho? E a água que não vemos. O consumo de energia elétrica no Brasil ele teve um crescimento em 2018. Segundo o relatório da empresa de pesquisa energética EPE, o país chegou à marca de 39,2 mil gigawatts-hora, um aumento de 0,8 em relação aos números de 2017. E ainda digo mais, se a gente fizer uma análise
sobre esses novos números, por exemplo, 2019 e 2020, essa porcentagem de consumo ela vai ser ainda maior. Essa alta foi percebida em todos os segmentos de consumo, mas um em especial, que é o industrial, que é onde a gente tem esse maior consumo, que ele cresceu 1,3%. E aí sabemos que a hidrelétrica é a principal forma de produção energética do país. Então, assim, podemos associar o uso da água pelas indústrias ao consumo de energia elétrica. É só a gente retornar aos nossos capítulos anteriores, que a gente já viu sobre as hidrelétricas. A gente tem a necessidade de um recurso renovável, mas que ele é esgotável, que é a água. E aí essas hidrelétricas, quanto mais elas precisam mandar energia, maior será esse consumo. Então mais eu vou precisar dessa água, maior quantidade de água. Então quando a gente tem essa redução do consumismo, a gente tem uma redução das demandas nas hidrelétricas, porque aí vai ter uma redução na quantidade de energia que vai ser necessária. É tudo interligado. Desde a produção até a chegada dos bens de consumo ao consumidor final, é sabido que tem uma grande quantidade de gasto de água. Então, daí parte a gente evitar alguns consumos desnecessários. Além da gente estar economizando energia, a gente está economizando água, entre outras coisas. E aqui ele traz uma tabelinha para você ver a quantidade de água que é gasta na produção de alguns elementos. Aí ele dá aqui da carne de frango, carne de boi, batata, queijo, manteiga, cerveja, arroz. E aí eu paro aqui e mostro para vocês onde a gente tem uma gota bem grande. E aí eu tenho 18 mil litros de águas gasto para produzir 1 quilograma de leite. Vocês têm ideia da quantidade de água que é consumida? É muito grande. Então, assim, a produção desse leite, ela vai passar por diversos processos, desde a retirada da vaca, até a transformação, a gente tem o leite em pó, tem o leite líquido, então todos esses processos vão demandar um gasto de água. E aí, aqui está mostrando o gasto de água de cada um. Por isso que a gente tem esse tópico, uma água que a gente não vê. Água que não vemos. Mas a gente utiliza todos esses produtos e há um consumo de grande quantidade de água em todos eles. Então, a gente vê aqui que os maiores tem de leite, Então, a gente vai só refletir e parar e ficar um pouco intrigado. Eu consumo isso tudo e não vejo a quantidade de água que é gasto. Exatamente. Você consome praticamente tudo que tem aqui, mas nem tem noção da quantidade de água que é gasto lá. Então isso aqui trouxe para a nossa realidade uma conscientização até no que eu vou consumir. Que às vezes você deixa lá uma coisa no prato e tal. Você pode me perguntar por que a carne do boi, como é que vai gastar água lá, professora? E eu já expliquei para vocês que a gente tem desde a lavagem do local até a higienização da carne, a retirada do sangue, tudo isso em demanda de produção há um gasto de água. E aqui está contabilizando para a gente. O consumo de energia nas regiões brasileiras é o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais e com enormes defasagens socioeconômicas. As regiões brasileiras passam por tipos de colonizações distintos que levaram a apresentar diferença entre essas regiões, tanto diferenças culturais, como diferenças climáticas, diferenças na demanda industrial, na demanda agropecuária, na demanda até de políticas governamentais. Então, a gente vai ter uma distorção, uma diferenciação. Em algumas regiões eu tenho, por exemplo, um clima diferenciado, eu tenho grande quantidade de indústrias, na outra eu já tenho uma menor, bem reduzida quantidade de indústrias, então eu vou ter isso aqui, ó,
uma região maior, outra menor, com variações. E essas variações irão demandar um consumo de energia elétrica de cada região. Por isso a gente tem essa diferenciação de consumo dessas regiões. E aí eu trouxe para vocês justamente essa imagem do consumo de energia nas regiões brasileiras. Eu trouxe as 5 regiões. Se vocês não estiverem conseguindo observar bem, vocês podem analisar direitinho aí na apostila de vocês, que a imagem está bem legal. E aí, dentro dessas 5 regiões, você pode pensar o seguinte comigo. Professora, é bem lógico. Onde tem mais gente, tem maior consumo de energia. Onde tem menos gente, tem menor consumo de energia. Mas não necessariamente. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que essas regiões, elas têm diferentes características culturais, climáticas, socioeconômicas e por aí vai. Então, não necessariamente. Fazendo a análise, eu consigo enxergar o seguinte. A gente tem 5 regiões mesmo. Quem lembra quais são? Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Eu consigo observar que a maior população que eu tenho é na região Sudeste. E o maior consumo energético também eu tenho na região Sudeste, 232.515 gigawatts-hora. Só que aqui, em contrapartida, eu trouxe aqui para vocês analisarem bem. A população menor, mais reduzida que eu tenho aqui, é na região Centro-Oeste. Aí você me diz, então é onde tem o menor consumo de energia. Não, eu vou ter o menor consumo de energia lá na região Norte. Então, nem sempre a gente vai levar em consideração a quantidade de população, certo? Então, qual a região que eu tenho o menor consumo de energia? Região Norte, que eu tenho 34.510 gigawatts-hora. Certinho, galera? Conseguiram fazer essa análise aí? E aí, vou firmar novamente aqui um compromisso com vocês, seguindo os nossos protocolos anteriores. Vou solicitar que vocês realizem a atividade. Vou dar um tempo, vou esperar que vocês me mandem por e-mail. Quem ainda não tem meu e-mail pode perguntar pelo WhatsApp, por grupos. Vou pedir também para deixar aqui na descrição do vídeo abaixo. E aí vocês vão fazer a atividade das páginas 204 a 208, que são as atividades finais, que fica lá no finalzinho do capítulo. E aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai dar continuidade, vai dar sequência. Vou pedir que todos mantenham o foco, se cuidem e até a próxima.